Esquecidos na parte sudeste do Parque Nacional de Kruger, uma poderosa coalizão de leões emerge em meio às savanas africanas. Dispostos a conquistar um amplo território, esses leões foram alvo de especulação devido ao mistério que envolve suas vidas, mas deixaram a sua marca em uma das regiões mais famosas de todo o continente africano. Diante dos desafios da selva, não existe o meio termo que vida humana conhece, pois em território selvagem a balança sempre irá pender para um lado exato, o do predador ou dos vitoriosos. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você vai conhecer a história da coalizão Xixanguene, leões assustadoramente fortes e donos de uma beleza estonteante. Esse foi mais um tema sugerido por vocês nos comentários, então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de tudo, é de graça e ainda nos ajuda muito. E se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal, clique no botão Seja Membro e veja as vantagens que preparamos para você. Clique no like e vamos nessa! 2010, 2011, Parque Nacional de Kruger, África do Sul. A maior reserva da África é também a mais famosa em âmbito global, pois ela abriga uma larga gama de animais selvagens, entre eles os chamados Big Five, sendo leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e os búfalos. O Parque Nacional de Kruger conta com um extenso território de área de conservação protegida por lei, mas também alguns locais de caça legal. Suas fronteiras abertas são cercadas por outras reservas, o que possibilita o livre trânsito de animais nesse amplo terreno. Somente a área protegida cobre cerca de 20 mil quilômetros quadrados, é muita coisa. Por mais que os trabalhadores do local se dividam em bases de diferentes localidades, o trabalho de conhecer e catalogar o dia a dia desses animais é realmente árduo. O sudeste de Kruger é uma área não muito turística e, por isso, as histórias que se desenrolam ali não se tornam tão populares. Mas em 2010 e 2011, os bandos de leões que dominavam a região deram à luz a muitas ninhadas. Os novos machos que tinham acabado de nascer ainda não sabiam, mas o futuro que os aguardava seria recheado de aventuras e de cobrança por parte da Mãe Natureza. Os anos se passaram e em 2015, aqueles leões saíram dos seus bandos para conquistar territórios e leoas. 4 deles se uniram formando uma coalizão, cujos profissionais do parque a nominaram de coalizão Xixanguene. Os Xixanguene são descendentes diretos dos bravos leões Gomondwani. E se você não sabe do que eu estou falando, quando esse vídeo terminar, veja nosso conteúdo sobre eles e se surpreenda. A coalizão Xixanguene estava formada, mas ainda não tinha conquistado nada juntos. Eles apenas caminhavam próximos e toda vez que se aproximavam de um território com outro leão dominante, eles paravam, observavam e seguiam em frente, ignorando a oportunidade de se tornarem reis. Esse comportamento incomum para um leão chamou a atenção, mas logo isso seria explicado, pois depois de mais alguns dias de caminhada, os Xixanguene pararam novamente e observaram mais um leão dominante com seu bando consolidado. Esse leão em específico era o mais forte que até aquele momento eles haviam cruzado, e as leoas eram as mais belas e robustas também. Foi aí que a coalizão Xixanguene partiu para o ataque, levando o leão dominante daquele bando para o abate e conquistando seu primeiro território. Agora eles eram reis e tinham ao seu lado as mais belas rainhas. Os Xixanguene não estavam ignorando as oportunidades de serem coroados, eles estavam escolhendo muito bem seu oponente e suas rainhas. Ao invés de destronar um rei fraco, eles abateram o leão mais forte e experiente e herdaram leoas de igual porte. Mas as conquistas não pararam por aí, esse foi só o começo. Leões tendem a voltar ao local do seu nascimento em algum momento de suas vidas, seja para tomar a coroa do seu bando de origem ou por querer terminar seus dias nas terras onde passaram os primeiros anos de sua existência. E em 2014, os 4 Xixanguene resolveram retornar ao seu território de origem e reivindicar a coroa. No caminho para a terra natal, a coalizão Xixanguene conquistou mais um bando igualmente poderoso ao primeiro.
Suas jubas pareciam intocadas, eram espessas com uma borda preta que deixava aqueles reis ainda mais imponentes. Ao chegar no território dos seus pais, eles perceberam que os leões Go-Mondwani tiveram seu tempo de glória, mas agora estavam velhos e cansados. Por mais que eles tivessem experiência em batalha, a idade já os limitava em muitos movimentos. Os 4 machos da coalizão Xichageni sabiam disso e aproveitaram para requerer a coroa e reinar sobre suas mães e irmãs, que eram as leoas mais poderosas do sudeste do parque. Ao adentrar no território dos seus pais Go-Mondwani, os Xichageni avançaram ferozmente e expulsaram os idosos reis, abateram seus filhotes e tomaram sua parentela. Agora, eles tinham cerca de 3 bandos sob seu domínio, sendo um deles o de sua própria origem. No sudeste do parque, haviam outros bandos, fortes e poderosos aos nossos olhos, mas eles não eram o bastante para os Xichageni. Esses reis queriam ao seu lado apenas leoas grandes que pudessem dar a eles uma descendência distinta. Esses primeiros anos de dominação foram observados apenas pelos trabalhadores do parque. Os leões Xichageni estavam fora dos holofotes por residirem na área sudeste de Kruger. Por isso, muitas histórias diferentes foram contadas sobre o início da sua trajetória pela mídia, mas isso iria mudar e os Xichageni teriam seus dias registrados por diferentes espectadores. Quando os primeiros filhotes do último bando conquistado nasceram, a coalizão Xichageni reuniu todas as fêmeas e avançaram para o oeste de Kruger, mudando de território, almejando assim novos ares. E foi nesse trajeto que os Xichageni cobiçaram um bando que lhes serviria muito bem, e entraram em conflito com 2 machos da coalizão Hippopuls, os expulsando e tomando suas fêmeas. Agora eram 4 bandos sob seu domínio e muitas leoas para os seus desfrutes. Os próximos meses foram de tranquilidade e muitos filhotes. A coalizão Xichageni se fixou próximo ao rio da parte oeste e desfrutou um pouco de suas vidas, abatendo todos os machos nômades que ousavam chegar perto das imediações do seu reino. Mas na selva africana, todo tempo de paz tem um prazo para terminar, e esse prazo havia chegado ao fim para os leões Xichageni. Para manterem suas leoas e filhotes seguros, os leões se dividiam em duplas e faziam rondas noturnas periodicamente, assim como é de costume para um leão macho dominante. Em 2019, durante uma das rondas, um dos leões voltou sozinho. Sem sinal de lutas entre os felinos, alguns acreditavam que um dos membros da coalizão Xichageni foi vítima de um caçador ilegal, enquanto o outro conseguiu fugir. No entanto, a coalizão, que era formada de 4 leões, agora contava apenas com 3, e eles sentiram profundamente a ausência do seu companheiro de reinado. Durante semanas, eles rugiam pelas madrugadas à procura do elo que foi tomado deles. Parecia então que os tempos difíceis estavam apenas começando para aquela coalizão, pois um mês após a perda de um dos integrantes, outro membro dos Xichageni foi impactado pelo destino. Ele se feriu gravemente em uma de suas coxas, lesionando seu músculo. Não se sabe se foi durante uma caçada ou por um confronto com outro leão. O felino apareceu ferido e mancando muito, e isso afetou significativamente o dia a dia dos poderosos reis Xichageni, pois o rei machucado não conseguia mais lutar, caçar ou fazer suas rondas. Ele andava muito pouco e passou a ser alimentado pelas leoas. Devido à falta de movimentos, a sua perna atrofiou, limitando ainda mais. Apenas 2 reis agora permaneciam saudáveis e eles continuaram defendendo seu espaço e sempre que podiam passavam um tempo com o irmão ferido, oferecendo assim sua lealdade mesmo em meio à deficiência que agora ele enfrentava. Era como se todo o sangue derramado pelos Xichageni estivesse sendo cobrado pela selva. As últimas atualizações da coalizão Xichageni foi no início de 2020, onde tudo indicava que o rei ferido estava definhando e logo perderia sua vida. Os 2 irmãos saudáveis estavam prestes a ter seu território invadido por uma coalizão de 5 leões que estavam a caminho daquele território. E se você sabe mais alguma informação sobre eles, por favor, registre nos comentários. E a ponto de curiosidade,
A coalizão Xixagene foi muito confundida com a coalizão Xixangan, que nasceram na mesma região, entrelaçando suas histórias, mas tiveram muito pouco de sua vida documentada. Se ainda não viu nosso vídeo sobre os Gomungguane, essa é a hora para ver. Mas antes, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Por favor, se inscreva em nosso canal. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Fui!